Dizem que agora que começou o ano, e o ano começou muito bem, né, Pisolato? Que é com essa escumalha, um brigando com o outro publicamente, e aí eles estão se desarticulando, mas é aquilo também que eu estava conversando com você, né, Pisolato? A gente não pode subestimar essa gente, alguns deles já estão se organizando, inclusive midiaticamente, mas é um momento também da gente se firmar, né, como novo governo. Eu queria ouvir um pouco a tua avaliação sobre esses fatos, e o papel lamentável que o judiciário teve nesse processo, né, Pisolato? Sem dúvida. Só para colaborar com o que você acabou de dizer, ontem eu recebi uma mensagem de um amigo argentino que é cineasta dizendo: Feliz Ano Novo. Eu sei que no Brasil o ano começa só depois do Carnaval. Olha, o que a gente vê um pouco nessa questão da Zambelli é aquele velho ditado popular, né? Briga de quadrilha. Aliás, na época que eu estava na ativa no banco e na direção, sabe que mais da metade dos assaltos que aconteciam no banco, eles eram decifrados por desentendimento entre os assaltantes. Aí um acabava entregando o outro. Eu acho que essa história Bolsonaro, Zambelli, ela tem essa característica, né? Infelizmente, o Brasil vai passar por toda essa vergonha e nós vamos levar muito tempo para decifrar e entender os riscos que nós fomos submetidos com esse pessoal que assumiu o governo, né? São verdadeiras organizações criminosas. E aí, tudo isso se deve... Você fala dessa questão do judiciário. Esse é um tema extenso, com muito material. Eu recomendo para quem quiser entender melhor, entrar no site Rede Lawfare Nunca Mais, ou lawfarenuncamais.org, e aí vai ter muita informação. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: 1992, já depois de toda a crise dos governos ditatoriais da América Latina, é feita uma conferência em Miami, onde todos os países da América Latina, exceto Cuba, participam, são convidados. E os relatórios e as atas dessas reuniões, eles praticamente definem o que aconteceu no Brasil nesses últimos 30 anos. Porque a primeira é uma avaliação de que a experiência da Escola das Américas, no Panamá, aonde se treinavam os militares de toda a América Latina, treinavam inclusive a tortura, né? E se preparou todos os ditadores sanguinários, que aquela experiência tinha entrado em esgotamento. Não existia mais aceitação, nem na opinião pública, nem mais era suportável pela quantidade de crimes e violências que estavam sendo reveladas e que surgiam a cada momento. E a gente vai ver ainda, porque tudo indica que 1985, né, deve ganhar o prêmio. Ao menos eu estou fazendo torcida Oscar, aonde a gente vai entender um pouquinho o caso específico da Argentina, mas isso aconteceu em toda a América Latina. Então, o que é necessário fazer? E aí eles apontam, né, para novas ações que mantenham essa hegemonia de poder político e que passa a criar o que muitos teóricos e entendedores chamam de guerra sem sangue, que é não mais a utilização das forças bélicas, dos canhões, dos fuzis, das baionetas e tudo isso, mas você utilizar as instituições e as estruturas dos próprios estados para poder ocupá-los e dominar. E aí é muito simples de testemunhar isso, porque a gente começa, então, são 16 governos na América Latina que são depostos. E que a grande maioria, inclusive da esquerda latino-americana, sequer entendeu, levou anos e anos para entender, mas começou com o Lugo, com o Zelaya, depois Rafael Correia, assim, e agora nós estamos vendo a questão da Cristina Kirchner, né, que foi impedida.
O Zelaya, que inclusive foi o primeiro exemplo de golpe parlamentar que a gente tem documentado, né? Isso. Antes, né, era o general Mourão Filho que vinha com os tanques, né, para o Rio de Janeiro, vinha de Belo Horizonte, parava em Juiz de Fora. Agora não. Agora eles vão ocupando e aquele papel ele começa a ser exercido, primeiro, por um leque de funcionários públicos, primeiro escalão, que são seduzidos por vantagens, por vaidades, e nesse aspecto eles pegam as carreiras top. Né? Aí o judiciário, toda a carreira, Ministério Público, Judiciário e policiais, passam a fazer parte dessa frente que eles criam. E para poder sustentar isso, surge o discurso antipolítica. Surge o discurso de que político nenhum presta, né? A criminalização da política. E se criam os novos heróis. E, é claro, numa parceria com a mídia corporativa, né? Que é sempre quem vende isso. E veja bem, o triste dessa história é que ela continua. A gente está vendo agora no Peru. Né? Veja o que aconteceu na Bolívia com o Evo Morales, né? Pô, o cara se elegeu legitimamente, os caras conseguiram montar uma rebelião, né, muito parecida com a do 8 de janeiro aqui, e bloquearam o país, né? Por sorte, eles têm uma organização de base muito forte e retomaram. Então, tudo isso fez parte, e eu diria que grande parte desses agentes que foram usados e continuam sendo usados e continuam fazendo isso, eles sequer têm noção a serviço de quem eles estavam. Assim, atuaram como uma espécie de quinta coluna, que faziam aquele papel, achavam, né, estavam sendo incensados, estavam sendo glorificados, recebendo medalhas da Globo, medalhas Tiradentes, e todas aquelas homenagens, prêmios nas universidades americanas, e acreditaram que eram os salvadores do mundo. E levaram os países, e no nosso caso o Brasil, a essa situação desastrosa. Né? E eles fazem isso, é interessante, porque o teste de tudo isso, hoje dá para medir isso, Pedro, cientificamente. Né? Hoje, olhando já com os dados, você tem como estudar isso para você ver, por exemplo, a AP470, o mensalão mentirão, é o teste que eles fazem para ver, para colocar o termômetro, para ver qual vai ser a reação. E aí, como as estruturas de governo não reagem, elas vão se acuando, elas vão recuando, e alguns até meio que se escondendo, outros até meio tentando legitimar para ver se não são alcançados, eles encontram o caminho aberto. E aí vem as operações Lava Jato, todas as demais operações aí, né, que era uma infinidade, que você observa que elas são montadas dentro de uma cartilha, pela forma pomposa e espetaculosa que elas são montadas, pelas divulgações exclusivas da mídia, pelos nomes que são dados, né, para ajudar, toda uma operação de marketing para ajudar a fixar, e a quem elas se dirigem. Elas desrespeitam completamente a Constituição e as regras. E aí, veja, para não achar que isso acontece só no Brasil, o Lugo foi julgado e foi retirado do governo do Paraguai. Imagina, você sabe que por trás da raiva e da deposição do Lugo tinha o quê? Eram as grandes propriedades de traficantes paraguaios que o Lugo, na época, pretendia confiscar com base na lei para fazer reforma agrária. Aí, numa manifestação
tem um incidente com uma morte e o parlamento acusa ele de ser culpado da morte por não ter agido preventivamente. Né? E assim vai. A questão da Bolívia é mais triste. Agora, a questão da Cristina Kirchner, né?